Bom dia, vida, meu amado. Bom dia, vida, minha amada. Deus abençoe este dia sobre a sua casa, sobre a sua família. Derrame graça, unção e poder. Amém? É o Bom Dia Vida chegando com uma palavra de fé, de amor, de esperança do coração de Deus para o seu, nosso coração. Lucas capítulo 5. A palavra do Senhor vai nos falar da pesca maravilhosa, grande pesca, né? A pesca extraordinária de Pedro e os seus amigos. Amém? A Bíblia vai dizer que no versículo de número Lucas capítulo 5, verso 5 diz: E respondendo Simão disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase se iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Glória a Deus. É interessante, amado, aqui que nós observamos que Pedro, diz o texto, pescou a noite inteira. E a noite inteira ele não pegou nada. E Pedro era um pescador inexperiente, não era o pastor Luiz Augusto tentando pegar um peixe que nem em lago de pesca e paga eu consigo pegar. Não, Pedro e os seus amigos eram experientes e passaram a noite inteira sem conseguir pegar um peixe sequer. Mas Jesus agora, depois de usar o barco de Pedro, diz aí: lança-te em alto mar e lança a rede. E Pedro fala assim: eu já pesquei a noite inteira, não peguei nada, mas segundo a tua palavra eu vou fazer isso. Ele lança a rede. Quando ele começa a puxar a rede vem lotada, a ponte está rasgando, rompendo-se, os peixes iam se perder, tamanho do peso. Então ele chama o outro barco para lhe ajudar. E eles conseguem então trazer os peixes já quase indo a pique. Eu quero que você observe uma coisa. Enquanto Pedro não pescou nada, o barco dele não correu o risco de afundar. O barco de Pedro só começou a afundar, ou talvez quase ir a pique, porque estava cheio de peixes. As redes também dele começaram a se romper, porque era uma grande quantidade de peixe. Interessante que Jesus, o texto diz em Lucas capítulo 5, verso 1, que Jesus, indo por ali, ele percebe que na praia tem dois barcos, não um só. Embora só Pedro foi lançar a rede, o outro barco que estava na praia também foi abençoado. Porque Pedro o chamou para que ele ajudasse a puxar a rede e assim dividissem os peixes. E ambos os barcos, cheios de peixe, quase iam a pique. Aqui nos ensina, amado, que quando nós temos um coração coletivo, sabe, nós não pensamos só em nós, porque Deus não pensa um só, Deus pensa num povo. Deus não abençoa um só, Deus sempre abençoa um coletivo, abençoa um para que os outros sejam abençoados. Pedro não teve dúvida em dividir a sua grande pesca, a sua grande colheita com outros que estavam lá e nem lançar a rede foram, ficaram na beira do mar. Mas quando foram chamados para acudir, prontamente foram, se prostraram e serviram. Isso fala de um coração humilde, isso fala de humildade, fala de serviço. Tudo isso está no reino de Deus, tudo isso faz parte do reino de Deus. E Jesus não abençoa só um, abençoa todos. Jesus, Deus, gosta de coração que trabalhe no coletivo, no envolvimento. Preste atenção nisso. Talvez o seu barco não esteja ainda a pique de afundar porque você não pescou nada. Porque não está lançando a rede segundo a palavra de Deus, mas segundo a palavra de homens. Não esteja buscando a estratégia do céu, mas está debaixo da estratégia de homens. E a estratégia que vai fazer você romper, você avançar, não é a estratégia do homem, é a estratégia de Deus. E a estratégia de Deus está na palavra.
Nós nos preocupamos muito com estratégia, sabe? Forma de jogar a rede, jeito de fazer isso, jeito de fazer aquilo outro. Cerca por aqui, cerca por lá. Você acha que Pedro não fez isso a noite inteira? Fez, mas não pegou nada. Mas quando ele fala, Pai, segundo a tua palavra eu lançarei a rede, ele lança, não faz muito esforço, e ao puxar a rede vem cheia de peixe a ponto de estar se rompendo. E ele chama um barco, ele divide o que ele pescou, sabe? Ele divide os seus peixes com outro barco. Não importa, amado, em que barco o peixe vai estar. O que importa é que o peixe seja pescado e seja dentro de um barco para ser cuidado e ser tratado. Esse é um pensamento de reino, esse é um pensamento coletivo, é um pensamento de unidade, é um pensamento de visão de reino, visão de Deus. Eu quero orar com você nessa manhã. Nós possamos entender que quando estamos puxando a rede, nós podemos dividir o peixe que vai vir nela. Nós possamos entender que temos que lançar a rede debaixo da palavra do Senhor. Nós possamos entender que nós precisamos estar na direção do Espírito Santo. Porque se assim estivermos, vamos gastar menos forças. E o resultado será muito maior do que o resultado quando nós estamos na visão do homem e gastando a força do homem. Vamos orar. Bendito e eterno Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus, nós te louvamos e bendizemos o seu santo nome. Nós glorificamos ao Senhor, pedimos a Deus, derrama graça, unção, poder sobre nossas vidas. Nos ensina a ter um coração coletivo, um coração humilde, a ponto de entender que se eu não estou dando conta dos peixes que o Senhor colocou na minha rede, eu posso chamar alguém para me ajudar a cuidar, para me ajudar a puxar para o barco, sabe? Para que meu barco não afunde com tanta quantidade de peixe, sabe? Às vezes eu quero colocar uma quantidade maior do que o meu barco suporta, e ele vai a pique realmente, mas se eu souber e tiver a humildade para dividir com o meu irmão, ainda que ele não tenha lançado a rede, ainda que ele não tenha ido pescar, mas o barco dele está disponível. Se eu tiver a humildade, chamá-lo, pedir ajuda a ele, eu tenho certeza que os peixes não se perderão. Eles serão cuidados e tratados. Então nos dá um coração coletivo, nos dá um coração humilde, nos dá entendimento sobre o teu reino, sobre a visão de reino, Senhor, de unidade, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meu amado, minha amada. Olha, um beijo no seu coração. Deus te abençoe rica e poderosamente.